pessoal, mais uma vez aqui, professora Lígia, canal X Química, para poder falar sobre solubilidade. Eu sei, o vídeo da outra vez não ficou tão bom quanto deveria, ficou meio feinho, os gráficos, então eu resolvi fazer um vídeo agora de gráficos e alguns exercícios de solubilidade para que vocês possam entender melhor, né, como é que isso ocorre. Primeira coisa é a definição de solubilidade. O que é coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade, ele significa a quantidade de substância que eu vou dissolver numa determinada quantidade de solvente, que normalmente é a água, a uma determinada temperatura. O que isso significa? Que se houver alteração na temperatura, vai haver alteração no coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade, ele é determinado pela quantidade, pela massa da substância que eu estou dissolvendo e pela temperatura em que ela vai ser dissolvida, tá certo? Lembra que na aula passada a gente falou em solução saturada, supersaturada e insaturada, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês um gráfico. Ó, esse gráfico aqui tá decente, né, gente? Ó. Então, olha aqui, vocês estão vendo que tem a linha da solubilidade, que é a curva correspondente. Você tem essa zona cinza escura, que é das soluções supersaturadas. E em cima, quer dizer, essa linha escura é das soluções insaturadas. Essa daqui de baixo. E a linha de cima é das soluções supersaturadas, que é essa área mais branca, certo? Então, olha aqui, ó, soluções insaturadas, a linha de solubilidade e as soluções supersaturadas, que ficam acima da linha de solubilidade. E agora, como é que a gente interpreta um gráfico de solubilidade? Primeira coisa, gente, para poder você saber a solubilidade de uma determinada substância, você tem que pegar a temperatura que o exercício pede, subir até a curva daquela substância e rebater para a outra linha onde está marcado gramas do soluto por 100 gramas de água, que é normalmente assim que se faz, ó. Então, aqui vocês têm um gráfico do coeficiente de solubilidade de 3 substâncias diferentes. Vocês estão vendo NaCl, que é o cloreto de sódio, KCl, que é cloreto de potássio, e PbNO3, que é nitrato de chumbo. Então, dá uma olhada como é que a gente faz. Acompanha comigo essa linha aqui, ó. Essa linha do nitrato de chumbo, que é essa linha azul. A 80 graus Celsius, o que eu faço? Se ele está pedindo a solubilidade do nitrato de chumbo a 80 graus Celsius, eu pego 80 graus Celsius aqui, ó, levanto a linha até o gráfico e rebato para aqui, ó. Quanto que deu? Deu 90 gramas de nitrato de chumbo a 80 graus Celsius em 100 gramas de água. Gente, como eu falei, ó, se eu mudar a quantidade de água, se eu mudar a temperatura, vocês vão vendo que o coeficiente vai mudando também. Ó, a 100 graus Celsius, a mesma substância, PbNO3, ó, a 100 graus Celsius, eu não tenho nenhuma referência. Então, eu não posso dizer o que acontece com essa substância nessa temperatura, porque eu não tenho referência no gráfico. Compreendido? Então, eu só posso falar alguma coisa quando eu tenho o gráfico como referência. A partir do momento que eu não tenho mais o gráfico, eu não posso fazer mais nenhum tipo de consideração. Eu não posso imaginar que essa linha vai subir. De repente, ela pode descer.
tá certo? Então, eu só posso fazer considerações quando eu tenho a linha do gráfico. Não tenho, eu não faço. Aqui, ó, nós temos outra substância, que é o cloreto de potássio, a 100 graus Celsius. Você vem até aqui, ó, a linha do cloreto de potássio e rebato para cá. Vai dar 60 gramas de cloreto de potássio em 100 gramas de água. Isso é o coeficiente de solubilidade. E como é que a gente aplica isso em exercício? Da seguinte maneira, ó, tem aqui alguns exercícios para vocês já resolvidos. Então, como é que eu faço? Ó, esse primeiro exercício está pedindo a solubilidade do cloreto de potássio a 30 graus Celsius. Então, nós vimos lá, ó, no gráfico, a gente olha o gráfico, aqui, ó, olhando o gráfico, peraí, vamos aqui, ó, o gráfico, a 30 graus Celsius, ó, é essa linha aqui, ó, a 30 graus Celsius, vou no cloreto de potássio, que é o KCl, e venho pra cá, ó, vai dar 30 gramas. Então, eu coloco aqui, gente, ó. Então, tá aqui, ó. Eu tenho 30 gramas, em 30 graus Celsius, eu tenho 30 gramas de KCl em 100 gramas de água. Essa é a solubilidade, ou o coeficiente de solubilidade do KCl a 30 graus Celsius em 100 gramas de água. Mas vamos imaginar que você quer saber numa quantidade de água maior. Por exemplo, a 80 graus Celsius, eu tenho nitrato de chumbo, olhando pelo gráfico, eu tenho 90 gramas de nitrato de chumbo dissolvidos em 100 gramas de água. Mas e se eu tiver 400 gramas de água? Como é que eu faço, gente? Regrinha de 3. A solubilidade, embaixo da solubilidade, a água, embaixo da água. Fazendo as continhas, vai me dar 360 gramas de nitrato de chumbo dissolvidos em 400 gramas de água na temperatura de 80 graus Celsius. Lembra, a gente tem sempre que fazer referência à temperatura, à quantidade de água para saber a massa que foi dissolvida. Agora aqui, ó, nesse outro aqui, ó, esse outro ele está dizendo assim, considere uma massa de 160 gramas de cloreto de potássio dissolvidos em 100 gramas de água a 100 graus Celsius. No gráfico a gente viu que 100 gramas de graus Celsius, eu tenho 60 gramas de cloreto de potássio dissolvido. Gente, eu só tenho 60 gramas. Se está dissolvido 160 gramas, então a solução é uma solução supersaturada. E o que isso significa? Significa que qualquer alteração que tiver, eu vou ter um corpo de fundo de 100 gramas, que é o que ele aguenta nessa temperatura, que é 60 gramas, e o excesso, que são os 100 gramas que estão a mais aqui. Lembra? A solução supersaturada é quando eu tenho uma solução em que eu dissolvo mais do que é permitido naquela temperatura, tá? Então, quando ele voltar para a temperatura normal, o que acontece? Vai haver corpo de fundo se eu desestabilizar a solução. Você pode trabalhar com esse tipo de gráfico que a gente faz, que é o gráfico de curvas, mas existe uma outra maneira também de se trabalhar gráficos de solubilidade. Às vezes, ele é dado dessa maneira aqui, ó, em forma de tabela. Vocês estão vendo? É como se ele tivesse olhado o gráfico e estabelecido numa tabela. Então, ó, a 0 graus Celsius, eu tenho 13,3 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. E vocês estão vendo que conforme a temperatura vai aumentando, está aumentando a solubilidade. Isso é sempre? Não, não é sempre. Existem algumas substâncias que, com o aumento da temperatura, a solubilidade diminui em vez de aumentar, tá bom? Então, vamos fazer uma coisa aqui, ó, olhando só para esse gráfico, esse tipo de gráfico. A 80 graus, eu tenho 171,5 gramas de KNO3 dissolvidas.
Se eu baixar essa temperatura para 50 graus Celsius, a solubilidade vai cair para 86. E o que vai acontecer? Vai haver a formação de um corpo de fundo. Esse corpo de fundo vai corresponder a isso daqui, ó, que é 85,5 gramas de nitrato de potássio. Então, se eu baixar a temperatura, o que acontece? Vai haver a formação de corpo de fundo. Aquilo que está em excesso vai ser dissolvido. E outra coisa, gente, também por aqui eu posso calcular isso daqui, ó. Qual a solubilidade do nitrato de potássio a 20 graus Celsius em 20 gramas de água? Eu vejo aqui, em 20 graus Celsius, eu tenho 31,2, ó. Então, ó, 31,2 de KNO3 em 100 gramas de água, não é isso? O que acontece? Se eu tiver 20 gramas de água, que é uma quantidade muito menor, quanto que eu vou ter nessa temperatura? Eu vou ter 6,24 gramas de nitrato de potássio em 20 gramas de água. Então, vocês vejam que o coeficiente de solubilidade, quando a gente trabalha com ele, sempre é necessário colocar a temperatura que você está trabalhando, a massa de água que você está trabalhando ou a massa de outro solvente, mas aí tem que ser determinado no gráfico que solvente é esse, para poder você dar o coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade, aqui a gente vai ver, ó, coeficiente de solubilidade do KNO3 a 10 graus Celsius, como é que a gente fala? 21,1 gramas de KNO3 em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, tá? Porque vocês estão vendo que conforme vai aumentando a temperatura, a solubilidade também aumenta, tá certo? Entenderam? Então eu espero que essa parte de gráfico de solubilidade, desculpa, tenha ficado correto para vocês. E qualquer dúvida, vocês sabem, é só mandar mensagem no próprio vídeo ou acessar o blog o X-Química, que lá também tem exercícios de solubilidade resolvidos e vocês podem tirar as dúvidas. De qualquer forma, vocês sabem que podem recorrer de outras maneiras para poder resolver isso, ou pelo blog, ou me mandando as dúvidas, ou reclamando que o vídeo não tá bom também, à vontade. Conto com vocês, obrigado pela atenção. Canal X-Química agradece. Até!